Opa, vamos dar continuidade, né, ao assunto da última aula, que é ondas. Eu parei nesse exercíciozinho aqui, então eu vou começar do zero, beleza? Bem, o último exercício foi esse aí, um exercíciozinho para ilustrar o que eu havia falado aqui antes sobre difração, né? Aí eu mostrei uma imagem até que eu tirei do aplicativo que eu mostrei para vocês lá, que é o aplicativo Simpet. Mostrei o que é a difração, né? Tem ondas, frentes de ondas paralelas aqui, ó, retas. Aí, dependendo do orifício, em vez dela passar, podia passar pequenininha aqui, retinha aqui, não, né? Ela espalha, né? É o mesmo que você está de um lado do muro e a pessoa gritar aqui, você conseguir ouvir. Isso é difração, difração de onda sonora, né? Mas é difração. Isso aqui seria ondas na água, né? E eu tenho com mais dificuldade, mas consigo perceber a difração em luz, né? Aí tem um aplicativozinho aqui para mostrar, né? O único jeito é mostrar no aplicativo mesmo, que é com luz. Mas difração é para qualquer tipo de onda, tá? Aí eu mostrei lá no aplicativo que a gente percebe, né? Opa, perdão. Que a gente percebe que essa difração, tá? Ela muda dependendo do orifício, do obstáculo. Então, quando eu emito ondas aqui, ó, né? Eu percebo que eu tenho uma difração e essa difração pode mudar de duas maneiras. Uma é mexendo no comprimento de onda da própria onda, que eu posso diminuir ou aumentar o comprimento de onda. Bem, aqui eu só tenho a possibilidade de mexer na frequência e na amplitude. A amplitude já está no máximo, que é a quantidade de energia, e frequência está no meio do caminho aqui. Se eu colocar a frequência máxima, né, eu diminuo o comprimento de onda, as frentes ficam mais próximas. Fica a definição, o desenho da onda do outro lado aqui fica melhor, tá? Estou falando e não está aparecendo na aula gravada, perdão. Então o que eu fiz aqui foi mudar a amplitude, deixei no máximo e a frequência eu modifiquei. Estava inicialmente aqui no meio, né? Eu ponho a frequência máxima porque ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, máxima frequência, mínimo comprimento de onda. E melhora o desenho, né? Vamos comparar os extremos. Se eu coloco o mínimo de comprimento de onda, ou seja, perdão, o mínimo de frequência, consequentemente o máximo de comprimento de onda, um comprimento de onda maior, como é que fica a definição? Mas é lógico que tem um limite, né? Eu percebo que aqui está tendo uma difração, que do lado de cá começa a abrir um círculo, ó, mal definido, mas dá. É à medida que eu vou mexendo no comprimento de onda, então tem que ser um comprimento de onda, que é a distância entre essas retas aqui, ó, tem que ser um valor próximo desse obstáculo, desse orifício aqui, ó, dessa abertura, tá? Então, à medida que eu vou mexendo no comprimento de onda, eu vou definindo melhor, tá? Uma coisa que eu posso fazer é não mexer no comprimento de onda, não mexer na onda e mexer na fenda. Se eu coloco uma fenda maior, diminuiu a qualidade da imagem, tá vendo? Diminuiu o fenômeno, vamos dizer assim, né? A difração. Se eu diminuir, é lógico que tem um meio termo aí, né? Se eu, dependendo do comprimento, se ele ficar compatível com o comprimento de onda, né? O tamanho aqui ficar próximo do tamanho do comprimento de onda, a imagem vai melhorando. Então, difração é um fenômeno que está totalmente relacionando, vamos dizer assim, acho que fica melhor, comprimento de onda com esse orifíciozinho aqui, ó. É raro pedir a relação entre a relação, assim, lá no próximo conteúdo ele pede a relação para fazer umas continhas aqui. Eu já vi o Enem cobrar isso uma vez na vida só. Beleza, então isso aqui mostra a relação entre a espessura, né, tanto que se essa espessura pudesse aumentar ainda mais, ela nem aconteceria, ela nem poderia, pode ser que a difração nem acontecesse, tá? Por isso que eu falei que depende muito das dimensões mesmo, tá? Para pequenas variações como eu fiz aqui, a gente nota uma diferença sim, tá? E o exercício fala justamente sobre isso, ok? Ele fala justamente sobre isso.
ele fala sobre a possibilidade, essa relação entre, vamos lá então, a relação entre difração e essa fenda. Né? Considere as afirmações a seguir sobre o fenômeno de difração. O que é difração? Difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas em ondas sonoras. Não. Difração ou interferência ou qualquer outra propriedade que a gente vem estudando, qual seria essas? Reflexão, né? Refração, que é a mudança de meio, difração, que é a capacidade de contornar obstáculos, ok? Interferência, que eu vou estudar logo em seguir, na verdade, é como se fosse 4 provas. Quem passar por isso é onda. É qual onda, cara? Qualquer. É uma onda. É uma onda mecânica, uma onda em corda, é uma onda sonora, uma onda na água, tá? Numa mola, né? Então é uma onda que depende do meio. Aí pode ser eletromagnética também, raio-x, as cores, micro-ondas, AM, FM, TV, celular, claro que pode. É qualquer tipo de onda, tá? Então não é exclusivo de nenhum tipo de onda. Esse item 1 aqui tá errado, beleza? Eu acho que foi aí justamente aí que eu parei na última aula, tá? Bem, item 2. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda. Bem, eu queria muito que vocês, isso é muito comum, e eu queria que vocês considerassem o seguinte: tem que estar compatível a largura da fenda, né? Ele fala que quando a onda atravessa uma fenda é tanto maior, o fenômeno em si é mais, a gente, perceptível, né? Tanto mais, né? Quanto maior for a largura. Aí eu vou falar o seguinte, senão fica parecendo que, nossa, eu vou aumentar isso aqui o máximo, quanto mais largo for, melhor vai ficar de perceber a difração. Não, tem um limite. Vamos guardar mais, vamos aceitar isso aí como uma verdade, mas é lógico que vocês viram que é muito próximo. Né? Os valores têm que ser próximos. Comprimento de onda com a largura da fenda. Beleza? Isso aqui tá ok. Beleza? Tá tranquilo. Tá certo, essa daqui não tá errado, não tá certa, porque não é exclusivo de ondas sonoras. É qualquer uma. Item 3. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda. Bem, essa largura, tá? E esse comprimento de onda devem ser compatíveis, tá? Então essa fenda tem que ser compatível, né? Ou seja, valores próximos, né? Tem que ser compatível ao lambda, que é o comprimento de onda, beleza? Então essa daqui está correta também. Então o que essas duas alternativas, o objetivo dessas duas aqui era falar justamente que devem ser, na verdade, compatíveis. Não pode ser valores muito distantes, né? Então corretas aí 2 e 3. Tranquilos? Então eu acho que é muito conteúdo, eu sei, tá? Mas a parte de ondas, ela é muito importante, ela cai muito, tá? E vocês podem reparar que pelo menos assim, terceiro ano, tá? Que é Enem, digamos assim, né? Ele gira em torno desses fenômenos, tá? Difração, interferência, reflexão e refração. E em ondas sonoras, tá? A parte fisiológica, tá? Que eu vou explicar ainda hoje. Eu vou pedir uns 5 minutinhos entre uma aula e outra, tá? Porque eu não selecionei exercício, só conteúdo, tá certo? Então, altura, volume e timbre. Eu vou falar muito disso porque isso cai demais, tá certo? Então tá aí, timbre. Isso é onda sonora, eu vou falar. Basicamente é só isso, tá certo? Bem, bem, próxima questão, essa daí do Enem, página 58 aí. Ao diminuir o tamanho de um orifício, tá vendo? Sempre gira em torno disso aqui, ó. O tamanho de orifício atravessado por um feixe de luz passa menos luz por intervalo de tempo. Beleza. E próximo da situação
de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como a luz... Perdão, me perdi aqui. Verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, né, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa maneira. Bem, esse mesmo aplicativozinho que ele mostra a difração usando luz, tá? Então, olha só. Imagina esse laser aqui em cima, tá? E aqui tem um orifício. Esse aqui é o zoom do primeiro obstáculo, tá? É um orifíciozinho que tem. Aí, o que acontece? Bem, a capacidade a capacidade da luz, né? O objetivo da luz aqui é justamente o quê? Contornar obstáculos. Então aquela luz que deveria ir direto, encontrou eu sei que isso aqui é água, é onda mecânica. Encontrou um obstáculo e abriu, tá vendo? Separou, fez ondas circulares. As frentes eram paralelas, agora são circulares. Lá com a luz não é diferente. Então, em vez de passar o laser aqui, achou um orifício na frente, mas passa pelo orifício e faz só um orifíciozinho de nada lá na frente. Não, ela espalhou, tá vendo? Ela abriu aqui, ó. Ela abriu, né? Isso é difração, só que usando luz. Ela abriu, tá? E formou vários círculos, né? Não foi só um pontinho, tem um ponto principal aqui no meio, mas formou vários círculos, tá? Então é lógico que essa dimensão aí, tá? Que é o diâmetro desse orifício aí, ele vai influenciar bastante, tá? Na intensidade, né? Vai acentuar, como os termos que estão usando nos exercícios aqui, vai acentuar a difração, vai melhorar a qualidade da imagem lá do outro lado, ou piorar, tá vendo? Então, tem a ver com o tamanho do orifício aqui, tá certo? É lógico que a frequência aqui, se eu ficar aumentando o comprimento de onda aqui, ó, né, mexendo nas cores, vai mudar um pouquinho lá também, tá? Vai mudar um pouco. Se eu diminuir o comprimento de onda, vai diminuir a difração lá, tá ok? Então isso acontece com luz também. Dá para brincar aqui um pouquinho, tá? E dá para aprender isso aqui, beleza? Então dá para mexer e tem o fenômeno normal. E lá está fazendo a mesma coisa, só que em vez de usar um laser, está usando uma lâmpadazinha, beleza? Então voltando lá. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por uma luz, por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E, próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa maneira. Então, a princípio, eu não observo nenhuma difração, tá? Depois, assim, levemente, parece que aparece alguma coisinha aqui, porque diminui o orifício, tá? E eu só vou perceber mesmo o fenômeno na terceira imagem, tá ok? Na terceira imagem aqui, onde eles diminuíram ainda mais o orifício aqui, tá? Qual das situações a seguir está representando o fenômeno descrito no texto? Está usando lâmpada e fez uma referênciazinha no som no finalzinho aqui, tá? Então vamos lá. Letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Tá? Esse cara aqui, quem escreveu esse livro aqui, Física Divertida, da UFMG, e a UFMG tinha uma questão semelhante a essa daqui, então até já sabe quem fez. Né? Bem, ao se esconder atrás de um muro, então o muro faria o papel da fenda, né? Em vez de ter uma fenda, é como se tivesse só uma barreirazinha aqui, ó, representando o muro. O menino ouve a conversa de seus colegas. Ouve, mas não vê, tá? Mas consegue ouvir. Então o fato dele estar atrás do muro é para mostrar que ele não vai ver o menino, né? Mas vai ouvir. Então significa o quê? Que ele percebe que o som consegue contornar obstáculos, ou seja, o som está sofrendo difração na letra A, tá, gente?
E o que as imagens estão mostrando é justamente isso, tá? Ninguém falou aqui que é difração, né? Nós que tivemos que identificar, né? Ao diminuir o tamanho do orifício, ao passar um feixe de luz e tal, não fala sobre difração. A gente que identifica que isso aqui é uma capacidade de contornar o obstáculo, a última imagem, ou não o obstáculo. Depende das dimensões. A gente acha que vai até cobrar isso, né? Aí depois ele faz que sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa maneira. E foi justamente a letra A que falou sobre difração com o som. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Sem enxergá-lo, né, consegue ouvi-lo. Então quer dizer que o som contorna obstáculos também, né? Embora ele tenha outras particularidades, como o enunciado diz, ele também se comporta dessa maneira. Que maneira? Também sofre difração, tá? Isso é a cara do Enem, cobrar dessa forma. Então tá certíssima a letra A, ok? Beleza? Deixar só para escrever na hora que tiver conta, tá, galera? Porque toda hora que eu tento usar a canetinha nesse softwarezinho aqui, ele trava. Então, questão correta a ser marcada aí, letra A, e por que não as demais, né? B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição de seu próprio grito. Isso aqui é repetição de seu próprio grito. Ótimo. Você pode escrever aqui na frente, isso aqui é o fenômeno de reflexão. São as outras particularidades do som, né? Reflexão e tem um nome específico, eco. Isso é o eco, né? Você vai ouvir sua voz de novo. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Bem, gente, outra particularidade do som. Provavelmente são só particularidades do som, mas só a é uma particularidade do som que está relacionado com o fenômeno demonstrado aqui relativo à luz. Muito inteligente a questão. Então, essa letra C, ela está falando o quê? Bem, o ar tem uma certa densidade e organização, ok? E quando você põe o ouvido no chão, né, como você vê em filmes, a pessoa põe o ouvido no trilho, né? Porque no trilho, porque metal é extremamente organizado, as moléculas. Então, a forma como o som vai propagar no ar é diferente do metal. Quanto mais, como é uma onda mecânica, uma onda dependente do meio material, quanto mais organizado for o meio, maior é a velocidade de propagação. Diferente das ondas eletromagnéticas, como foram mostradas aqui, as radiações, as cores em si, né? Elas não, elas na verdade, elas quando sofrem refração, né, mudam de meio, tem uma mudança na velocidade, né? Tem uma mudança, a luz quando entra na água diminui um pouco, mas todas diminuem, porque nenhuma até hoje apresentou uma velocidade maior do que a velocidade da luz no próprio vácuo, né? Agora aqui tem algumas particularidades, como o texto disse, né? Ele vai ouvir, vai perceber melhor quando botar o ouvido no chão ou no trilho, porque o meio é mais organizado e a condução, a propagação do som é melhor no meio mais denso do que menos denso que o ar. Então isso aqui, ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva que não é possível fazer só com o ouvido no ar. Certíssimo, tá? Mas não tem absolutamente nada a ver com o fenômeno anterior, tá? Mesma coisa da letra B, que fala sobre eco, nada a ver com o fenômeno anterior. E D, ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo, né, do que quando aquela mesma ambulância se afasta, né? Bem, é que eu não vou entrar em detalhes, que é o próximo capítulo, tá? Mas isso aqui é uma particularidade do som também, tá? Especificamente chamado de efeito Doppler. A gente percebe quando uma pessoa está andando no corredor, aproximando da gente, vai vendo o, o calçado lá mudando a frequência, ou quando uma ambulância qualquer, uma sirene qualquer está aproximando ou afastando da gente, tá? A gente vai discutir esse fenômeno, que é o efeito Doppler, e realmente
quando a ambulância está aproximando, a impressão que a gente tem é que o som está mais agudo. E obviamente que a sirene não muda, né? A sirene é uma só. Só que o fato dela estar aproximando ou afastando, nós temos uma percepção diferente. É o que a gente chama de frequência aparente, tá? Tem a frequência real, que é emitida lá pela ambulância em qualquer circunstância, parada ou afastando ou aproximando, e tem a nossa percepção, né? Nós somos enganados porque como a ambulância está movimentando, está chegando mais ou menos ondas no meu ouvido, então eu percebo um som diferente do que se eu tivesse parado do lado da ambulância recebendo sempre a mesma quantidade de onda, tá ok? Então é uma verdade, letra D, mas que não está relacionada com o texto. E a última aqui, ao emitir, porque isso aqui é quase que uma revisão do conteúdo de ondas. Letra E, ao emitir uma nota musical muito aguda, de alta frequência, muito aguda de alta frequência, né? Ou se fosse a voz, aquela voz mais fina, né? Uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. A frequência emitida pela cantora, tá? Quando ela se aproxima, né, ou iguala a frequência de vibração normal do cristal da taça, tá? Deixa eu fazer uma comparação aqui. Quando você vai sintonizar uma rádio, lógico, você quer a 98, ou você quer a 97, você vai ter que ir lá e colocar a frequência correta. Quando você colocar a frequência correta, a recepção vai ser 100%. Beleza. Só há transferência de energia quando você acha a frequência certinha. Por exemplo, se eu achar a frequência certinha de vibração, não só de um cristal, mas que o cristal é mais fácil. Se eu achar de um copo, de uma xícara, de uma parede, de uma porta, se eu achar a frequência que os átomos estão vibrando, mas a parede de madeira, os átomos estão vibrando? Estão, porque o que é a temperatura? Grau de agitação. Tem uma temperatura essa porta sua, não tem? Tem. Então ela tem um grau de agitação. Se eu achasse uma frequência, tivesse um aparelho que eu regulasse a frequência lá e achasse a frequência certinha da porta, eu ia quebrar a porta. Por quê? Porque quando você acha a frequência certinha de oscilação do átomo em si, não só de uma taça como qualquer outra coisa, a taça é o exemplo mais clássico, eu consigo transferir energia para esse objeto. Isso só acontece quando eu consigo achar a frequência de vibração do material. Isso é o que eu chamo de ressonância. É um fenômeno, uma particularidade do som, tá? Por isso que eu tenho um capítulo só para falar do som, tá? Porque cada alternativa aqui falou sobre uma propriedade do som. Então eu estou meio que antecipando, estou aprendendo na questão, tá? A letra A foi difração, a B foi eco, C foi propagação do som em meios mais densos, né? A velocidade é maior. Efeito Doppler, que é perceber quando a ambulância está afastando ou aproximando ou está parada em relação a você, em relação ao observador, tá? Então você pode classificar a frequência de uma ambulância errado, né? Maior se ela estiver aproximando de você, ou uma frequência menor se ela estiver indo embora, né? Você só vai conseguir ser fiel à frequência verdadeira se você estiver parado em relação a ela. E a última fala de ressonância. E falou muito de agudo, né? Questão de falar agudo, faltou pouca coisa aqui. O fato de falar que a nota musical é muito aguda, de certa forma não, isso está falando sobre frequência, né? Mais aguda, maior frequência. Tranquilos? Então, a letra correta que está relacionada com o fenômeno de difração é a letra A, mas isso aqui deu um passeio na parte de ondas. Beleza? Tranquilos? Acho que dá para resolver mais algum ou um conceitozinho aqui. Bem, ainda falando de difração, tá? Eu vou começar a falar sobre interferência. E a forma mais fácil, didática, de falar sobre interferência, tá? É falar sobre cordas, tá? É falar sobre cordas, é mais fácil, ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, ondas, tá? A onda está vindo daqui, ó, da direita para a esquerda.
quando eu tenho aqui uma onda tá indo, que é essa primeira aqui, ó, tá? E tem uma outra voltando. Elas têm diferença de fase. O que é isso? O que vai encontrar primeiro? Aqui mostra, ó, na imagem da esquerda. O que vai encontrar primeiro? Tá? Vai encontrar primeiro crista com vale. Por isso que eu falo, tá fora de fase, né? Porque quando elas encontram, aquele ponto da corda tem duas informações simultâneas, só que contrárias, né? Uma onda está mandando subir, a outra está mandando descer. Então não vai dar certo, né? Então eu falo que são ondas fora de fase, tá? Então, quando elas estiverem bem alinhadas, olha só, o que vai acontecer? Você não vai enxergar esse ponto aqui, ó, tá? Ele some. Como assim? Olha a parte de baixo. Você tinha uma crista e um vale. Muita atenção, porque não é tão simples, né? Uma crista, um vale, uma crista e um vale. Quando a crista encontrou com o vale, olha só, mostrou aqui esse instante que isso aconteceu. Uma interferiu com a outra, ou seja, você não enxerga mais essa parte aqui, e você só enxerga as partes que ainda não se encontraram, ó, que é o que? Aquela crista que eu tenho aqui, e aquele outro vale que está lá do outro lado, que ainda não encontrou, é eles que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse vale aqui é esse, e essa crista é essa daqui. Não se encontraram ainda, tá? Aí depois o que acontece? Aquela lá que encontrou, aquela crista que tinha encontrado com o vale antes, ela vai embora como se nada tivesse acontecido, e aquele vale de antes que tinha encontrado com a crista aqui, vai embora como se nada tivesse acontecido. Então, essa crista e esse vale rachurados aqui, ó, preenchidos aqui, são aqueles anteriores, tá? São aqueles anteriores, tá? Esse novo encontro aqui são os outros dois que não tinham encontrado ainda, tá? São esses dois de cá. Então, quando eles encontram, né, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. Você não vai encontrar, você não vai enxergá-los e vai enxergar essa e essa outra parte. Enxergaria só essa crista e esse vale, tá ok? Tudo tranquilo? Então aqui eu já enxergo a onda toda porque uma passou pela outra como se absolutamente nada tivesse acontecido, tá? Isso aqui é importante demais, que eles adoram descobrir o seguinte: em tal tempo, o que aconteceu? Interferência construtiva, destrutiva, né? Então, o que é uma interferência destrutiva? Embora a palavra seja interferência destrutiva, e o Zoom vai me cortar a qualquer momento, tá? Embora a palavra seja forte, a onda não é destruída, ok? Ela não é destruída. Naquele momento você não vê a manifestação da onda, tá? É como se ela desaparecesse, entre aspas, para você, ok? E depois ela segue a vida como se nada tivesse acontecido. Aquela onda de antes, ó, que estava indo para a direita, continua indo, e a que estava indo para a esquerda continua indo, tá ok? E aqui, né, como o Zoom já encerrou, eu vou dar um intervalozinho aqui e retomo nessa interferência destrutiva e falo um pouquinho sobre isso daqui, que é vou evidenciar só a outra interferência desse outro desenho aqui, que é a construtiva, ok? Vou encerrar por aqui, tá? E já vou iniciar a próxima aula, beleza, galera?